Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente hoje foi para mais um vídeo da série Dinheiro e hoje a gente vai falar de índices. E índice parece uma coisa óbvia, mas é impressionante a quantidade de pessoas que não os levam em consideração. Então hoje a gente vai falar sobre índice e é muito importante que a gente fale sobre o índice eu. No caso, o índice você. No caso, eu vou falar do índice Fausto para você chegar no índice você e aí eu quero que você me diga aí o que você pensa a respeito. Por quê? Porque quando você entende o cálculo de índices e quando você começa a criar os seus próprios índices, você para de acreditar nas mentiras que te contam todos os dias. Eu duvido que nunca na sua vida você escutou uma pessoa falando assim, as coisas só pioram, né? Tô mentindo? E engraçado, porque a gente que fica... Não tô dizendo que as coisas estão boas, não, tá, gente? Tô dizendo que as coisas estão boas. Mas a gente fala assim, as coisas só pioram. E tem percepção aí, mas tem também comportamento de manada. A gente fala que as coisas só pioram porque a gente escuta isso o tempo inteiro. E tem técnicas de engajamento. O que são técnicas de engajamento? Para eu conseguir seu voto, para você conseguir meu voto, vai. Se você quiser conseguir o meu voto, você vai ter que me convencer a votar em você. Se você quiser convencer a votar em você, você vai ter que me convencer de que você vai mudar alguma coisa. Se você quer me convencer que você quer mudar alguma coisa, você tem que me convencer que está muito ruim, que você ou vai trazer de volta aquilo que já foi um dia, ou que você vai trazer uma coisa completamente inédita, diferente do que está aí. E aí, quanto mais insatisfação você gera em relação ao meu presente, encontrando culpados aleatórios, mais você consegue me convencer a votar em você. Só que você não vai fazer porra nenhuma depois que você for eleito também. Enfim. Como que você... Olha que bonitinho isso. Olha que orgulho isso. Preciso estudar programação para fazer umas coisas melhor. Realmente, sorry. O que eu tenho aqui? 1994 foi o fatídico ano de criação do Plano Real. E aí eu coloquei índices coloridos aqui, porque tudo que é colorido é mais fácil de aprender. A gente vai nesses índices coloridos de 4, 6, 8, 10 e 2%. E eu quero que vocês pensem junto comigo. O que eu fiz? Eu fiz uma fórmula básica de juro composto, que é basicamente colocar que isso daqui é igual a isso daqui vezes 1,04, que dá 4% de aumento, e copiei a fórmula para sempre. Eu copiei a fórmula para sempre, e aí o que você percebe? Que se 50 centavos fossem investidos numa aplicação que rende 4% ao mês, aliás, ao ano, desculpa, 4% ao ano, o que você teria? Você teria 1,50 hoje. Se você encontrar uma outra aplicação que rende 6% ao mês, 2,56. 8% começa a melhorar, 4,31. 10%, opa, 7,21. Eu multipliquei 14 vezes o meu capital ao longo do tempo. Essa é a mágica dos juros compostos. Tem 300 milhões de geradores de conteúdo. Mentira, não tem nem isso de gente no Brasil. Mas tem gente pra caramba no YouTube ganhando dinheiro explicando o que é juro composto e dizendo que se você comprar o curso dele você vai ficar rico. Se você conseguisse 12%, você multiplicaria o seu capital de 94 até 2001 em 10 vezes. Ok? Então, juros importam, taxinha importa, e aquela taxinha que aquele fundo, que aquele banco cobra de você, ela te lasca. Quando você vai comprar um PGBL, um VGBL num banco lá, se você não prestar atenção na taxa, você vai se lascar. É a diferença de ter uma aposentadoria de R$140 ou de de R$1.400 ou de R$10.000. Se você quiser essa conta de 140 para 1.000 também podemos fazer. Bom, vamos lá. O que acontece? Fazendo uma tabela tosca dessa daqui, você consegue descobrir qual foi e se você, por exemplo, sair buscando tabelas de preço na época, por exemplo, quanto custava o quilo de não sei o que, quanto custava um quilo de não sei o que lá, qual que era o preço de determinada coisa. Eu, numa busca rápida aqui, eu descobri alguns preços. E aí a passagem do ônibus era 50 centavos. Então você coloca 50 centavos aqui e vê quanto que está a passagem hoje. A passagem hoje está mais ou menos aqui, certo? Então você sabe que o aumento do ônibus, ele está na casa... Não vamos ficar digitando, não. Ele está na casa dos 8%. Ele está nessa casa aqui. E o iogurte, eu peguei uns pontos extremos para você ver que nem tudo piorou. Nem tudo piorou. O cara em 94, para tomar um iogurte, ele estava fudido.
ele tá fudido. Quando você vai comprar um iogurte daqueles de litro gordinho, assim, daquela marca que você gosta, 1 litro de iogurte, ele custa R$ 25 hoje? Ele custa R$ 25 hoje? Não, ele tá por R$ 10. Então, ele tá mais pro 8,76 do que por 14. O que faz com que eu queira colocar o iogurte aqui. Então, assim, tá mais barato você tomar iogurte hoje do que estava no passado. E aí, quando você começa a entender os índices, você começa também a escolher, a fazer a sua lista de preferência. Você não vai tomar iogurte se você não gosta, pelo amor de Deus. Mas se você gosta de iogurte de presunto... Não, vamos comparar com um negócio semelhante, né? Vamos jogar o queijo mussarela aqui. Vamos jogar o queijo mussarela aqui em 94. Quanto que tá o quilo da mussarela hoje? Então vamos lá. Vamos colocar queijo mussarela e vamos colocar preço. Droga. Quanto custa 1 quilo de mussarela? 42 conto, velho. Mano, 42 conto o quilo da mussarela. Ou seja, aqui o queijo, ele vai pra cá, ó. Ele vai pra cá. Então, família, podemos tomar mais iogurte e comer menos queijo? Isso é um ponto a se considerar. O queijo vai ficar barato, vai ficar caro para sempre? Não. Foram decisões, foram cenários econômicos, foi dólar a esse preço, foi demanda do mundo todo, foi um monte de coisa. Esse amarelo é daqui, ó. Foi um monte de coisa que fez com que o queijo subisse tudo isso. Amanhã, se cair a demanda do mundo, se o dólar baixar, se os produtores aumentarem, se a gente tiver melhores condições, se esses países onde morreu um monte de animal, eles recuperarem as suas criações e a demanda diminuir, pode acontecer uma queda no preço da mussarela? Pode. Ou seja, a mussarela que está caríssima hoje, comparado com o que já foi, ela pode voltar a ficar baratíssima. Porque você e muita gente de dinheiro pode falar, caramba, a mussarela está muito caro, vamos pegar umas vacas e vamos começar a fazer queijo. Quanto mais gente começar a criar vaca, em vez de vender o leite para fora, em vez de vender o queijo para fora, começar a vender para o mercado interno, porque o mercado interno está pagando muito bem, mais esse preço vai cair. É igual, gente, as receitas da moda de culinária de BDO. É a mesma coisa. Não tem maldade, bondade, tem condições do cenário. É um patch notes que chega premiando alguma coisa que precisa de uma determinada receita. É uma praga em algum lugar do mundo diminuir a produção, fazendo com que todo mundo queira comprar o leite do Brasil e o queijo do Brasil, num cenário em que o dólar disparou, que faz com que o preço chegue lá onde chegou. Não é a maldade do produtor de queijo, porque o cara que está te cobrando 40 conto para fazer o queijo, para te vender o queijo, ele está gastando 35 para fazer e ele precisa pagar os boletos dele. Não tem assim um Illuminati malvadão querendo te ferrar no fim das contas. Aí você fala, Fausto, mas você vive falando de 200 famílias aí que não sei o que. Isso é uma outra história. Isso é uma outra história de gente que prefere que a gente não se industrialize, porque é bom que você tenha o Brasil com dívida interna enorme, porque eles são donos da dívida interna, que tenha o Brasil extremamente mal gerido, para quê? Para afugentar investidores estrangeiros, para deixar a economia quebrada, porque aí o dólar dispara e eles conseguem vender barato. Aí eu vendo a soja pelo preço, e eu arrebento no preço da soja, eu arrebento no preço do leite, arrebento no preço da carne. Então, sim, tem umas famílias que são arrombadas, que deixam a nossa economia arrombada. Por quê? Porque eles podem. E como a gente não pode, a gente tem que se sujeitar às circunstâncias do jeito que elas são. Mas tem muita conspiração e tem muito menos governo do que a gente acha. Tem muito menos governo aí do que a gente acha. Tem gente que controla o governo. É diferente. Saiba quem o seu inimigo é. Bom, quando você chega no presunto, você vê que o presunto, ele também não... o cara de 94, ele se lascava mais para comer presunto do que o cara de hoje. O que a gente teve? Na época que vocês jovens gafanhotos eram criancinhas, estava muito barato consumir presunto, queijo, leite, carne, gás. Tinha um monte de coisa barata aqui. Por quê? Porque a economia estava subsidiada e a economia estava inflada e a gente tinha muito investimento externo. Então, se a gente continuasse do jeito que a gente estava, o país ele de fato ia prosperar, porque o seu pai ele ia empreender e a economia ia crescer como um todo. Mas tomamos um tombo aí e tivemos que mudar o curso. Mas o cara de 94, ele estava muito mais lascado para comer presunto,
Queijo não, mas ele estava muito mais lacado para comer presunto do que hoje. Ok? Bom, vamos seguir. Vamos chegar no arroz, né? Que é o debate todo. O arroz, ele tá caro hoje? Não, o arroz ele sempre foi caro. O arroz ele sempre foi caro. É que existiam inúmeras circunstâncias que faziam com que o preço do arroz ele fosse mais barato do que ele deveria ser. Mas e aí? Que cor que a gente joga pro presunto? Aliás, eu esqueci a cor do... Eu esqueci a cor do presunto, né? Vamos colocar aqui ele esse azul mais escurinho aqui. Me corrijam aí se eu estiver errado, porque eu não sei muito bem qual que é o preço do presunto agora. Não lembro. O arroz, ele não está nenhuma coisa exorbitante, proporcionalmente em relação a 94 e ao resto dos anos que a gente teve aqui. Agora eu vou jogar ele no verde, mas ele estava no azul. Essas cores aqui estão completamente fora da... não são intuitivas, né? Um preço de 1 quilo de carne. Bom, você vê que o quilo da carne ele tá mais pro 6 do que pro 8. O quilo da carne ele tá mais pro 6 do que pro 8. Então, assim, não é que está difícil comprar carne agora. É que meio que sempre foi difícil comprar carne. Droga, eu tô me embananando todo com essas cores aqui. Carne sempre foi caro. E o gás? Com 5,30 e 94. O gás está arrebentando com a gente. Então, o gás ele está entre o amarelo e o vermelho. Entre o amarelo e o vermelho. O que significa? Significa que quando você vai comparar a sua qualidade de vida hoje e a qualidade de vida 10 anos atrás e daqui 10 anos, você tem que levar em consideração índices. E você não pode ficar esperando que você vai votar num cara que ele vai falar... Assim, não teve meme mais engraçado do que um flyer que fizeram com, assim, governo Bolsonaro, máximo do dólar X, máximo da gasolina X, máximo do... O Bolsonaro ele queria virar o quê? Sarney? Porque a gente não tem controle sobre esses preços. Por quê? Porque o governo fica imprimindo dinheiro para pagar as coxinhas. Lembra daquela explicação de inflação? Sim, a gente tem mais dinheiro no mercado do que produto e as coisas elas vão gradualmente ficando cada vez mais caras e o governo ele vai sinalizando quanto ele está imprimindo, a gente vai tendo noção pela taxa de juros e a gente consegue fazer previsão de quanto que essa inflação vai ser e sempre erra, não tem problema, mas a gente tem o que? Dá pra gente se basear só pelo preço do gás? Dá pra gente se basear só pelo preço de quanto subiu a mussarela? Não, mas dá pra gente se basear só em relação ao quanto subiu o preço do iogurte? Também não, porque senão você vai achar que você está ficando rico e você não está ficando rico. É por isso que você precisa de inúmeros produtos, de muitos produtos para fazer uma média. Não seria legal se a gente, eu, você aqui, a gente que joga BDO, se a gente fosse no mercado e a gente começasse a fazer um índice de preços, pegando um monte, uns 50, uns 100 itens, para falar assim, vamos ver quanto que tudo isso subiu nos últimos anos, para ver quanto que a gente está pagando a mais de inflação, seria uma iniciativa legal. Sim, e essa iniciativa ela já é feita e ela está à sua disposição de grátis no índice IPCA. Então, Fausto, eu acho muito complicado esse negócio de prefixado, IPCA e não sei das quantas, e Selic, e não tem coisa mais simples de entender. Não tem coisa mais simples de entender do que esse Índice Nacional de Preços ao Consumidor. É quando a instituição que está fazendo esse estudo, contratada pelo governo, ela pega todos os preços ao longo de todos esses anos de vários produtos que são importantes, que são essenciais, que são básicos para a nossa sobrevivência. Eles vão colocar aqui cesta básica, combustível, transporte, uma série de coisas que são importantes e eles tiram uma média da inflação. Então, hoje que você está com o IPCA, vamos colocar IPCA 2021. Qual a previsão do IPCA para 2021? 6%. 6%. Então, faz sentido esse 6%? Você tem muita coisa em 6%, quer dizer, você tem coisa em 6%, você tem em 8%, você tem em 4% também, você tem outras para lá. Então, 6 tem que ser 6 ponto alguma coisa, né? 6,32. Então, você sabe quanto as coisas estarão mais caras e quanto elas tendem a ficar mais caras. Então, se hoje você fala, meu Deus, o arroz... Ele tá um absurdo de caro.
Eu vou votar num cara que vai fazer isso mudar, porque do jeito que tá, não tá dando. Você vai votar no cara, independente do cara que você votar, ele não vai conseguir fazer o governo parar de imprimir. Então ele não vai conseguir fazer com que os preços deixem de subir, e os preços de todas as coisas vão subir independente do cara que você elege. Então não seja tonto. Não seja tonto de sair acreditando. E não deixe sua tia ser tonta. Não deixe sua avó ser tonta. Explique isso daqui para ela. Que não é porque você vai votar num cara diferente que a inflação do país vai mudar, porque o poder desse cara, ele não é tão grande assim para poder ter peso. O que você pode? Você pode ter um presidente que é auxiliado e apoiado por uma Câmara, consiga apoio da população para votar uma coisa que seja boa para ela. Você vai conseguir isso num país onde você tem 200 famílias que são donas de todas as vaquinhas, de todos os campos de soja, e que são donas de 80% da dívida pública, e que estão vivendo de rentismo e estão cagando para você? Não vai. Você não vai conseguir alterar isso. Então, aí você fala, Fausto, então você tem que estar me dizendo que eu tenho que ficar conformado para ser pobre, fudido e lascado pro resto da vida. Não, você tem que ter um índice eu superior ao da inflação, superior ao do IPCA. E aí você vai ter uma vida próspera e melhor. Ou seja, tanto o seu investimento quanto o seu índice pessoal, eles têm que ser superiores a isso daqui. Isso é muito importante. Fausto, esse negócio de índice de investimento eu até entendi, porque agora eu contratei a prima, não sei das quantas, que ensina finanças, e aí eu cliquei no sininho e estou compartilhando e comprei o curso e me inscrevi na jornada bilionária, e aí eu aprendi que eu acho que eu vou conseguir um índice de 12%. Beleza, quanto que você ganha por mês? Estou fazendo um estágio aí, estou ganhando 800 conto. Você é um fudido. Se você ganha 800, desculpa, você machucou os meus sentimentos, desculpa, mas com 800 conto hoje, você é um fudido, porque quantos quilos de queijo você vai comprar com o seu salário para passar o mês? Você não vai comer queijo, você vai comer outra coisa. Então, adianta você pegar, sei lá, tipo, 800 reais aqui, adianta você colocar 800 reais aqui e querer viver de renda o ano que vem? Você vai passar o ano que vem com 96 reais? Porque isso daqui é o ano que a gente está falando. É o ano. Ah, Fausto, o que aconteceu? Eu ganho 800 reais, mas eu não gasto. Eu gasto 400 só. Então me sobra 400 vezes 12. Eu tenho 4.800 reais para investir. Eu tenho dinheiro para caralho para investir. Então, 4.800. Droga. Quanto que você vai ter o ano que vem a uma taxa de 12%? Você vai ter essa diferença aqui, né? Você vai conseguir viver o ano que vem com 500 reais, que foi isso daqui menos isso daqui? Não, você não vai conseguir viver com essa grana. Você não vai conseguir viver de rentismo se você não conseguir investir. E você só vai conseguir investir se o seu índice ele for superior ao IPCA, no mínimo. No mínimo. E aí é engraçado, porque as pessoas falam assim, Fausto, esse índice IPCA é mentiroso. Esse índice IPCA ele é mentiroso. Por quê? Porque hoje não dá mais para comprar as coisas que dava para comprar 3 anos atrás. O problema não está no IPCA, o problema é que a sua renda ela não está conseguindo acompanhar esse índice ao longo dos anos. Esse índice ao longo dos anos. Vamos supor, você que começou a trabalhar em 2010 por R$2.000, hoje você está ganhando 5.036? Então, vamos supor que o seu primeiro emprego ele foi em 2014 e que você começou a ganhar R$2.300. Hoje você está ganhando 4.200? O que a gente tem no Brasil é um problema crônico de falta de acompanhamento da renda das pessoas em relação à inflação, em relação a esse índice aqui. Mas quando você olha para o salário mínimo, olha eu fazendo merda. Quando você olha para o salário mínimo e você joga o salário mínimo aqui, que começou o plano real com R$100, você vê que a correção dele, ela segue uma lógica em relação ao aumento dos preços. Então não é que está difícil de comprar gás hoje, não é que está difícil de comprar arroz hoje, não é que está difícil de comprar aqui, sempre foi difícil de comprar tudo, as pessoas sempre foram pobres, é que a gente teve alguns anos aqui em que a nossa renda estava melhor, e essa renda melhor dessa época, ela não conseguiu acompanhar a correção desses anos, foi isso que aconteceu. Bom,
Portanto, você tem que descobrir qual que é o seu índice. E olha que legal, quando eu pego meu primeiro emprego em 96 e pego o valor de 96, eu tenho um crescimento anual de 20%. Ou seja, a minha renda, o meu poder de geração de riqueza, ele aumentou 20% ao ano. Por quê? Porque meu emprego era muito bosta, era muito ruim, era muito desqualificado, eu ganhava muito pouco. E hoje eu consegui me qualificar e o meu índice ele aumentou 20% ao ano. Mas é porque aqui o meu emprego era muito bosta. Esse daqui já não era tanto. Em 98, o meu emprego ele já não era tão ruim assim, tão miserável assim. E mesmo assim, foi um emprego que eu consegui, ao me qualificar sim, basicamente é isso. Ao me qualificar e a conseguir cobrar mais com uma demanda melhor, é como se a minha renda ela tivesse investido a 13% ao ano. Eu estou mais ou menos aqui. Enquanto algumas coisas subiram 10% ao ano, a minha renda subiu 13% ao ano. Ou seja, o meu poder aquisitivo em relação a 98 aumentou. Então, o Bolsonaro é um presidente desgraçado, a gente está sobrevivendo uma pandemia, sua vida melhorou ou piorou comparado com a época que você era novinho? Piorou porque eu tô velho, mas financeiramente melhorou bastante. Minha vida hoje é muito mais calma. Nessa época eu não conseguia pagar nem as minhas contas, hoje eu pago as contas de 4 pessoas. E tô bem, e tô feliz. Agora, em 2006, eu estava estourando de ganhar dinheiro. Em 2006 eu estava estourando de ganhar dinheiro. E aí quando eu paro para pensar, tá vendo que o seu índice ele vai mudando, assim como o preço da mussarela não mudou de maneira uniforme, assim como o preço da carne não mudou de maneira uniforme, assim como o preço das coisas, eles não mudam de maneira uniforme, você tem altos e baixos. Por isso que aquelas curvas das ações, assim, elas são curvas, elas têm altos e baixos. Aqui eu estava no momento alto da minha vida, ganhando muita grana. Quando eu comparo a minha renda de 2016 com a de 2021, eu estou ganhando muito menos do que eu ganhava naquela época, comparativamente. Então, é como se eu tivesse num investimento furado, perdendo 4,5% ao ano, para chegar aqui onde eu estou hoje. Aí você fala, porra, Fausto, volta lá para o emprego que você estava. Não, minha vida estava uma merda aqui. Você está vendo que índice é uma coisa importantíssima para você medir prioridades, mas não é nele que você vai basear a sua vida. Você não vai para o índice mais alto, você não necessariamente precisa ir para a renda mais alta, você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Em 2010 eu começo uma nova fase da minha vida, e aí eu começo a fazer exatamente a mesma coisa que eu faço hoje. Então aqui eu estava num segmento, aqui eu estava no outro segmento, aqui eu estava num outro segmento. De 2010 para cá eu tenho feito basicamente a mesma coisa, e eu tenho ganhado dinheiro basicamente do mesmo jeito. E comparando a minha renda dessa época com a minha renda de hoje, é como se ela estivesse crescendo 7,50% ao ano. Ou seja, a minha renda ela acompanhou o IPCA, ela está acompanhando. Eu consigo comprar a mesma quantidade, por exemplo, de arroz e andar de ônibus na mesma proporção. Eu só estou perdendo um pouco para a mussarela. A mussarela está se valorizando aí mais do que eu. Mas eu estou tendo um ganho. E olha que engraçado, aqui eu tive uma outra baixa na minha vida. Esse ano foi tão merda pra mim, mas tão merda pra mim, por inúmeros fatores, que no pico da depressão eu cheguei basicamente no fundo do poço. Eu levantava sem energia para trabalhar, eu não conseguia. Comparativamente, é como se a minha renda daqui, se minha carreira começasse aqui, eu teria um crescimento de 20% ao ano. Por quê? Porque agora eu voltei mais ou menos para a linha onde eu estava. Outra coisa interessante de se perceber é que nessa matemática de 20% ao ano, em 2015 a minha qualidade de vida chegou a um ponto tão ruim quanto foi em 96. Olha que engraçado. Se esse investimento é 20% ao ano, e se esse investimento é 20% ao ano e a gente está numa crescente, significa que aqui a minha vida estava tão bosta quanto aqui. Ou seja, 20% aqui é maravilhoso e aqui não sei necessariamente. O valor do índice total não necessariamente ele te diz alguma coisa, é a sua interpretação diz que diz. É aquilo que você vai extrair desse número que diz.
É a visão da sua vida de forma mais ampla, com os dados que você tem, que vão te dizer alguma coisa. Agora, olha que engraçado. Lembra que eu falei que a gente está com uma sensação de que as coisas só pioram, de que a gente está muito fodido e que a gente está muito na merda? Isso daqui é a minha renda total. É o meu ganho de renda total, é o meu ganho de renda total. Quando eu vou para o meu ganho de valor por hora, quando eu vou no meu ganho de valor por hora, eu não estou conseguindo acompanhar a inflação. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo acompanhar a inflação. Então, se um cara ganhava 10 mil reais aqui e agora ele teve todo o preço subindo de acordo, e agora ele está ganhando 14 mil, o cara que aqui ganhava 10 mil, agora está ganhando 14 mil, significa que ele perdeu 6 mil de poder de compra. Se esse cara perdeu 6 mil de poder de compra, eu posso subir o meu preço de acordo com a inflação e falar para esse cara, eu quero o aumento, se o poder de compra desse cara aqui ele só se deteriora? Não, eu não posso. Eu não posso. Então, eu não tenho conseguido ajustar o meu preço por hora de acordo com esse índice. O que está acontecendo? Eu estou trabalhando mais. Eu estou tendo um ganho de renda, mas eu estou tendo que trabalhar mais horas para conseguir esse crescimento aqui. Então, quando você olha que eu só consegui aumentar o valor do meu preço por hora em 3% desde 2015, enquanto que a minha renda subiu 20% ao ano desde 2015, significa que eu estou trabalhando muito mais horas do que eu trabalhava nesse ano aqui para ter a minha renda de hoje. Por que eu perco tempo da minha vida fazendo uma tabela dessa para pensar isso desse jeito? Deve ter maneiras mais fáceis, mais sofisticadas, mais detalhadas, mas isso daqui me basta. Por quê? Porque com isso daqui eu consigo olhar para a minha vida, e falo, olha, eu posso escolher, eu posso levar uma vida mais tranquila e ganhar menos dinheiro. Por quê? Porque eu consegui me qualificar. Se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu não consigo subir isso daqui, então eu tenho que subir isso daqui. Se amanhã a economia começar a andar de vento em popa, se a economia ficar subsidiada e se as pessoas que demandam o meu trabalho elas começarem a ter dinheiro sobrando, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar esse valor e diminuir esse daqui. Ou eu posso bater determinadas metas e falar, cara, eu tô bem, eu vou manter o meu preço, mas eu vou diminuir a minha carga horária. E eu só consigo tomar essas decisões porque eu sei exatamente como vai ser a minha qualidade de vida, qual vai ser o meu padrão de vida com cada decisão que eu tomar. E toda decisão que eu tomo para minha vida, eu tomo baseado nisso. Agora, imagina se desde 1996 eu não me qualificasse e eu ficasse aqui com o potencial de geração de riqueza em 3%, ou 4%, ou 6%. Eu já teria morrido de fome. Se você não bater, se a sua capacidade de geração de riqueza não bater a inflação, você vai passar fome em algum momento da sua vida, ao longo da sua vida. Você vai se inviabilizar economicamente ao longo do tempo. Então, qual que é o investimento mais importante que você precisa fazer no começo da sua carreira? É você conhecer aquele curso que te ensina a fazer o day trade, porque você vai pegar uma grana e vai investir ali, e daqui a pouco você vai ficar bilionário e vai viver de renda? Não, você tem que mexer nessa porra aqui. Desculpa o palavrão. Não adianta você ficar pensando em como que você vai lidar com a sua fortuna antes de você fazer a fortuna. E para você fazer a sua fortuna, você tem que aprender a gerir, a não ser que você seja herdeiro de alguém. Mas se você vai começar a construir a sua fortuna, o primeiro passo que você tem que dar é no seu potencial de geração de riqueza. Então, o que vale mais se você tem 18 anos hoje? É você começar religiosamente num emprego de R$1.000, começar a colocar R$400 em tesouro direto e 300 em ações e viver com o resto, mendigando? É melhor isso? Ou você pegar o máximo que você tem desses recursos e investir na sua qualificação? Não estou falando faculdade necessariamente, não. Investir na sua qualificação, olhar para o mercado, ver que tipo de mercado, ver que tipo de profissional o mercado demanda hoje. Olhar para as empresas, ver que tipo de serviço eles precisam hoje, que tipo de funcionário eles precisam hoje, que tipo de funcionário eles vão precisar amanhã. E quando você começa a se qualificar para oferecer à sociedade alguma coisa que ela precise de você ao ponto de te pagar por isso, quanto mais você se qualifica para isso, mais você aumenta o seu índice pessoal.
Então, você pode chegar começar a investir R$ 100 aqui, e esse dinheiro ele pode virar R$ 300 aqui. Ou você pode pegar esses R$ 100 aqui e investir em capacitação. Em capacitação. E aí, 10 anos depois, você pode investir, sei lá, R$ 500. Por quê? Porque você conseguiu gerar riqueza. Então, quanto mais você investe na sua carreira e na sua capacidade de gerar dinheiro, mais vai sobrar dinheiro para você colocar nesses investimentos. Então, não faça o contrário. Não seja uma pessoa que não sabe fazer nada, não seja uma pessoa que não sabe gerar dinheiro nenhum. Não estou falando que seja fácil gerar dinheiro. Mas não seja uma pessoa que não sabe fazer absolutamente nada, mas sabe absurdamente investir bem o dinheiro dos outros, porque os outros não vão dar o dinheiro para você investir para eles. E não adianta você ser o hiper master blaster rentista da bolsa com 200 conto. Coloca 200 conto aqui. Droga, eu não puxei a... Coloca 200 conto para ver aqui. Você estudou o ano inteiro, assistiu o vídeo o ano inteiro, pagou curso o ano inteiro, seguiu, clicou no monte de sininho, acompanhou as aulas virtuais de um monte de gente, e você ficou o ano inteiro na frente do home broker lá, e você fez R$ 24. Por quê? Porque você só tinha 200 conto. Então, invista no seu índice primeiro, só que não adianta investir no índice também e depois fazer merda aqui, né? Não adianta você investir num puta índice e depois fazer besteira aqui. Por quê? Porque senão você pode literalmente perder tudo aquilo que você investiu. Esse negócio de índice, ele é muito interessante, por quê? Porque muitos caras desses cursos fodas que te ensinam a ficar bilionário, eles falam assim, a poupança não presta, a poupança é uma merda, poupança é coisa de gente burra, poupança é coisa da sua avó desatualizada. Se você deixa seu dinheiro na poupança, é porque você é um arrombado desinformado, é porque você não pagou o meu curso. Você precisa fazer esse curso desse cara para saber que a poupança não vale a pena? Ou ele já colocou na sua cabeça que poupança é uma merda e você nunca, jamais investiria em poupança? Então vamos olhar para o histórico desse negócio aqui. E vamos ver o rendimento da poupança ao longo do tempo? Olha que engraçado. A poupança no ano de 95... em janeiro de 95 ela rendeu 2,6. Em fevereiro de 95 ela rendeu 2,3. Em julho de 95 ela rendeu 3,5. Aí você fala, não, Fausto, pera. Você estava me falando que a inflação ela está em torno de 8% ao ano, certo? Alguma coisa entre 6% e 10% ao ano. Não foi isso que você me falou? Foi. Então você está me dizendo que a poupança em 95 ela rendia 3,5% ao mês? Sim. Caralho, quanto que ela rendia ao ano? Mais de 40%. Então você vem me falar que a poupança é um investimento bosta? Hoje é. Só que se você coloca na cabeça que poupança é um investimento merda, o que acontece? Você chama de burro a sua avó que comprou a casa dela investindo na poupança. Por quê? Porque enquanto o dinheiro, os preços no supermercado subiam 8% ao ano, o dinheirinho dela estava rendendo 40%, 50% ao ano aqui. E teve muita gente que construiu patrimônio, comprou casa, comprou um monte de coisa e que hoje sustentou teu pai, hoje sustenta você. Não sei, você não é tão novo assim. Mas teve muita gente que construiu a vida com a poupança. Por quê? Porque ela estava pagando muito acima da inflação. E aí o que acontece? Ao longo do tempo você vai percebendo uma perda considerável e por inúmeros motivos, hoje a poupança é essa desgraça aqui. E sim, hoje ela é uma merda, porque se você somar todos os ganhos da poupança no ano passado, ela perde para a inflação. Se você somar todos os ganhos da poupança hoje, ela está perdendo feio para a inflação. Então hoje você não pode deixar o dinheiro na poupança. É porque a poupança é uma bosta, não é porque o índice da poupança está péssimo. Então você tem que buscar algum índice que esteja bom e que supere a inflação para você não perder o poder de compra e, quiçá, sirva de investimento para te gerar mais dinheiro ainda. Entende? Bom, eu tenho muito para falar ainda, mas eu acho que chega, né? Para um fim de semana, eu acho que esse tempo todo de vídeo já tá bom. Do fundo do coração, eu espero que seja útil. Geralmente é 3, 4 pessoas que me mandam mensagens dizendo quanto esses vídeos são úteis e transformadores, e é por isso que eles continuam aparecendo. E se está alterando a vida de algumas poucas pessoas,
Para mim já vai ter valido a pena. Bom fim de semana para vocês, por hora é isso, um grande abraço.